Sejam bem-vindas, seja bem-vinda você que está chegando agora. Vamos começar hoje o nosso encontro de novo. E eu estou muito feliz de estar aqui com você. E vamos lá, que hoje vai ser um encontro tão incrível. E eu estou realmente muito animada de estar aqui com você. Descubra o caminho para viver a vida que você gostaria. E eu tô realmente muito feliz de estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Jéssica Barbosa, sou médica psiquiatra e trabalho há quase 10 anos na saúde mental. E nesses quase 10 anos, eu atendi muita mulher. Eu atendi mais de 2.000 mulheres na minha carreira e eu percebi que alguns padrões das mulheres meio que se repetem. Eu comecei a acompanhar as mulheres e fui vendo que algumas coisas meio que são iguais, meio que se repetem, sabe? Alguns comportamentos, algumas dores das mulheres meio que se repetem de uma para outra e às vezes se repetem ao longo da vida da mesma mulher, sabe? Às vezes as dores são fortes, né? E nesses quase 10 anos de psiquiatria, eu atendi muita mulher, trabalhei muito com autoestima, com autoconfiança das mulheres, com o propósito das mulheres. E eu percebi que uma coisa muito comum das mulheres que chegam numa certa idade, ou não, ou que são jovens, e elas chegam para mim muitas vezes e falam assim: eu sinto que a vida passou. Eu sinto que a vida passou e eu não consegui fazer nada do que eu queria. Eu sinto que a vida passou e minha vida parece que foi escrita por outras mulheres, sabe? Como se não fosse escrito assim por elas, assim, parece que o caminho é outro. E é uma dor muito comum das mulheres. Parece que seguiram um caminho tracejado por outras pessoas, sabe? E aí vem aquela coisa de, meu Deus, o tempo passou e agora? Então, por isso que eu pensei nesse evento, para falar um pouco sobre os caminhos que a mulher pode seguir para ela se sentir melhor. Então, nessas dores das mulheres, assim, nessa sensação de que o tempo passou, eu percebo que as mulheres têm alguns sabotadores mentais, sabe? É como se elas não conseguissem seguir o projeto delas, o caminho delas, a vida delas, porque tem algum empecilho, tem alguma coisa que segura essas mulheres, sabe? Alguma coisa que não deixa ela seguir. E esses obstáculos da vida da mulher, a gente chama de autossabotadores. Os autossabotadores mentais. E a gente vai falar hoje sobre isso, mas muito mais que isso. A gente vai falar, sabe o que hoje? Sobre a dificuldade das mulheres de falar não. A gente vai falar sobre propósito, sobre recomeços, sobre caminhos. A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre essas questões das mulheres. E aí, para começar, eu vou contar uma historinha que eu li outro dia e eu achei muito interessante, que eu acho que bate com o que a gente está falando sobre o tempo. É uma história que fala que um turista foi visitar um sábio. E aí ele foi num outro país, viajou para visitar o sábio. E aí, lá na casa do sábio, ele viajou, né? Ele chegou lá na casa desse sábio. E aí chegou na casa dele. Na casa do sábio tinha uma cama, uma geladeira e um fogão. Só isso. Não tinha mais nada de móveis. E aí o turista falou, mas nossa, eu atravessei o mundo, tô aqui para visitar o sábio. E perguntou para o sábio, cadê os móveis da sua casa? E ele falou assim, o sábio respondeu para o turista, falou assim, e cadê os seus móveis? E ele falou, mas eu sou turista. E aí o sábio falou, eu também tô nessa vida de passagem. Eu também sou turista nessa vida.
E eu também não preciso de muita coisa, eu não preciso de móveis. E acho que essa metáfora fala um pouco sobre o tempo, né? O tempo passa e às vezes a gente dá valor para algumas coisas que não fazem sentido e a gente esquece que o valor está na nossa essência, está na nossa felicidade, está naquilo que mexe com a gente, aquilo que mexe com o nosso coração. E a gente esquece, a gente vai vivendo uma vida atribulada e vai esquecendo disso tudo, não é mesmo? Então a gente vai falar sobre isso agora. E aí, eu vou contar aqui uma história de uma mulher que eu atendi esses tempos aí. Deixa eu só pegar aqui o cabo, senão eu acho que eu vou ficar sem bateria. Uma mulher que eu atendi, uma senhora, na verdade, que eu atendi recentemente, que ela me contou uma história que me fez pensar um pouco na vida, sabe? Eu a atendi e ela me falou que ela compara a família dela, os filhos, o marido e os netos a potes. Ela compara essas pessoas a potes de ouro, porque ela chegou para mim muito feliz, que ela estava realizada, que tinha cuidado bem dos filhos, tinha cuidado dos netos, tinha deixado um bom legado. Mas ela tinha esquecido de cuidar dela na vida dela. Ela tinha esquecido de cuidar do potinho dela, sabe? E ela me contou uma história tão bonita que ela estava feliz, estava realizada por tudo que ela conquistou, pelo legado, mas ela sentiu, num determinado momento da vida, que a vida passou. E ela simplesmente foi deixando a vida passar e ela não conseguiu encher esse pote de ouro, sabe? Ela não conseguiu cuidar da vida dela. E isso é tão comum, a gente cuida de tantas pessoas, a gente se desdobra muitas vezes para cuidar de marido, de filho, de netos, e a gente esquece da gente. A gente vai, como se enchesse o potinho, sabe? Como se fosse encher o potinho de ouro das pessoas, e a gente esquece do nosso próprio potinho, sabe? E foi uma história bem bonita que essa minha paciente contou. Deixa eu só colocar o fio aqui que eu acabei esquecendo, senão eu vou ficar sem bateria. E aí, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão do tempo. A gente vai falar ao longo desse encontro sobre esses nossos potinhos, sabe? Esses potes que a gente vai enchendo dos outros e a gente esquece da gente. E eu vou colocar aqui um depoimento para você ver que às vezes a gente acha que a gente não dá conta de falar não para as pessoas, a gente não dá conta de cuidar da gente, a gente não dá conta, parece que a gente não consegue, né, cuidar. E eu vou colocar um depoimento aqui que vocês vão entender o que eu tô falando. Fazer um mergulho mesmo em mim mesma, nas emoções, me entender melhor, compreender melhor porque algumas coisas não davam certo na minha vida, algumas atitudes que eu tinha, alguns sentimentos que sempre voltavam, sentimentos negativos, de incapacidade, de baixa autoestima, tantas outras coisas. Então a Jéssica criou um grupo no Telegram, né, chamado Imersão da Abundância, e eu entrei nesse grupo, né, e é um grupo com algumas mulheres, onde a gente semanalmente, né, às segundas e quartas, a gente conversa sobre vários temas, sobre várias questões que a Jéssica traz pra gente. E desde que eu entrei nesse grupo, eu mudei bastante, graças a Deus. Eu entrei desanimada, eu entrei sem vontade de viver, eu estava com uma depressão, no início de uma depressão, com muita dificuldade de lidar com os conflitos internos, e graças a tudo que a Jéssica tem falado com a gente, tudo que a Jéssica tem trazido para a gente debater, para a gente procurar entender, tudo que ela tem explicado, graças a Deus, eu tenho mudado muito, né? A minha visão, primeiro a minha forma de olhar para mim mesma, aprendendo a me perdoar, aprendendo a ser mais tolerante comigo, compreendendo que eu não sou perfeita, né? Que eu vou errar mesmo, mas que... Eu trouxe esse depoimento para você ver
que às vezes a gente tem a sensação de que o tempo passou, e talvez você tenha essa sensação de que o tempo passou, de que não tem mais o que fazer, de que não dá mais para tomar as rédeas da nossa vida, que não dá mais para falar não para as pessoas, que não dá mais para a gente olhar para a gente. E às vezes vem essa sensação, sabe? Por isso que eu trouxe esse depoimento, para você ver que é possível, sim, a gente olhar para o nosso interior, sabe? A gente cuidar desse nosso potinho de ouro que a gente tem. Para a gente cuidar da gente, que isso é o mais importante. Eu vou colocar um outro depoimento aqui, que vocês vão entender como é importante a gente olhar para a gente e não viver só aquela vida cheia de coisa, cheia de problema, cheia de atribulação, e a gente não consegue olhar para a gente, né? A Solange aqui dizendo, o tempo passou. Passou e vai continuar passando. E se a gente não fizer nada com isso, a nossa vida também vai passando, sabe? Vou trazer um depoimento aqui para você ver como é importante a gente olhar para a gente. Olha que depoimento interessante, né? De uma pessoa que não conseguia falar não, né? Eu sou Maria José, tenho que agradecer que a senhora me deu forças para dizer não. Assim, mudou muito minha vida, agora eu tenho voz, me respeitam, estou até mais feliz. Interessante, né? Como às vezes a vida passa e a gente não consegue simplesmente falar não, né? E às vezes a gente paga um preço alto por isso, sabe? Alto por não tomar as rédeas da nossa vida. Tem um outro depoimento aqui que eu vou te mostrar. Esse depoimento aqui, ó. Que é uma pessoa que eu conheço, que eu acompanhei, que ela falou uma coisa muito interessante, né? Ela colocou aqui. Tudo começou em um sábado, que não pude assistir até o final, que a gente tinha alguns encontros, mas o que eu ouvi me trouxe um pouco de conhecimento. Sim, autoconhecimento. E daí veio todas as desmistificações e dores que eu acreditava ser só minha. A cada encontro eu venho me descobrindo, me conhecido mais e tenho melhorado muito em relação à minha própria vida, a cobrança, a ansiedade, o nervosismo, entre outras lembranças que estavam guardadas no secreto e nem eu mesma sabia que existia. Então aqui dá pra gente ver, né, como às vezes a gente precisa se transformar, a gente precisa acordar para a vida, né, em alguns momentos. Esse outro depoimento aqui, esse é incrível, né, a senhora já me ajudou e muito, 77 anos, nunca tive coragem de dizer não. Aprendi com a senhora, tinha que ver a cara da minha família, eu queria até ver a cara da família dela. E eu coloquei esses depoimentos que são depoimentos reais, de pessoas que também tinham medo de falar não, de pessoas que também enchiam um potinho de ouro das pessoas. E essa história dessa minha paciente que eu acompanhei, do pote de ouro, é uma história que me inspirou bastante, porque eu comecei a perceber que eu acabei ajudando ela, ajudando essa paciente a encher o potinho de ouro dela. E eu fiquei pensando, mas se eu estou ajudando a encher o potinho dela, por que eu não posso agendar, por que eu não posso encher o potinho de outras mulheres? E sabe o que ela queria encher o potinho dela? Dos sentimentos dela. Esse potinho dela de ouro eram os sentimentos, eram os sonhos, eram os desejos, era a vida dela, era a história dela, que era tão rica, que tinha tanto valor, que tinha tanta energia, tanta coisa viva na história dela, e ela não conseguia enxergar isso. Ela não conseguia nem olhar para a vida dela, para os sonhos dela, exatamente porque ela começou a cuidar tanto dos outros, que ela esqueceu dela. E aí a gente foi trabalhando, a gente foi construindo a história dela, a gente foi construindo os sonhos dela. E ela voltou feliz porque ela tinha reconstruído a história dela. Mas a gente só chegou a essa conclusão
quando a gente entendeu a história dela e a gente entendeu que ela carregava um grande sabotador, algo que impedia essa senhora de seguir o caminho dela, sabe? Um sabotador é como se fosse um obstáculo. E ela carregava um grande obstáculo na vida dela, que é um sabotador mental, que a gente chama, e por isso que ela não conseguia realizar os sonhos dela. Por isso que ela não chegava no potinho dela. E são esses sabotadores que eu vou falar agora para você. No caso dessa paciente, ela tinha um sabotador que a gente chama de prestativa, sabe? Vai enchendo o potinho dos outros, vai ajudando todo mundo, vai resolvendo o problema de todo mundo e não cuida dela mesma. E eu vou falar aqui os outros sabotadores que são os principais da mulher, sabe? Eu vou fazer um desenho aqui também para você entender melhor onde que esse sabotador age. Mas é basicamente assim. Vamos supor que você esteja aqui, ó, no ponto A, né, da sua vida. Aqui é onde você está hoje. Aqui, no B, é onde você quer chegar. São os sonhos, os desejos, os seus projetos, os seus caminhos. É aquela mulher com propósito, é aquela mulher que consegue falar não, sabe? Você está aqui, você quer chegar aqui. Mas, para chegar aqui, é como se tivesse um obstáculo, um rio. Como se tivesse um rio para atravessar. Esse rio, para atravessar, esse caminho que você precisa percorrer, a gente chama de sabotadores. São os sabotadores mentais. São as coisas que atrapalham o nosso caminho e atrapalham a gente de chegar onde a gente quer chegar. E existem 3 grandes sabotadores mentais que eu vou falar agora. Um dos grandes sabotadores mentais, que é o que a maioria das mulheres tem, é um que se chama prestativa. É igual essa paciente que eu tô falando. Ela tinha tanta vontade em ajudar, tanto desejo em ajudar os outros, era super prestativa, queria resolver os problemas, as dores de todo mundo, mas ela esquecia dela. É como se ela vivesse enchendo o potinho dos outros de ouro e ela realmente esquecesse dela. Então esse é um grande sabotador das mulheres. Na verdade, é um dos principais sabotadores. A mulher que é hiperrealizadora. Desculpa, hiperprestativa. De ajudar mesmo, né? Ajuda. E esquece que ali dentro dela também tem um coração, ali dentro tem o sentimento, ali dentro tem os sonhos. Quem se identifica com esse sabotador? De ajudar todo mundo, resolver problema de todo mundo, mas esquece de si. Quem se identifica? Conta aí pra mim. E aí eu vou contar o outro grande sabotador das mulheres, que é a mulher que é hiperrealizadora. É aquela mulher que nunca se sente boa o suficiente. Nunca se sente capaz o suficiente. Ela sempre vai cuidando dela, vai tentando melhorar, vai tentando atingir um certo patamar, mas ela nunca se sente satisfeita com isso. Ela acha que ela nunca é capaz de ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa companheira, uma boa profissional. É aquela mulher que tem um ouro na sua mão, mas ela não enxerga. É como se ela visse lata só no pote dela. É como se ela não enxergasse o valor dela. E esse é muito comum. É muito comum. Quem se identifica com esse padrão de sempre querer mais e nunca achar que tá boa? Nunca se sentir potente o suficiente, nunca se sentir capaz. E são as mulheres que, quando recebem um elogio, elas falam: ai, não, isso não é pra mim. Ai, não, eu não sou merecedora. Elas não acreditam no elogio delas. Esse é bem comum também.
E tem um terceiro tipo de grande sabotador que impede a mulher de alcançar os sonhos dela, que se chama vitimista. É quando a mulher se prende tanto às histórias de dor, de sofrimento, de traumas, de abuso da vida dela, e ela não consegue achar que ela é capaz. Ela sempre acha que pelo fato da história dela ser difícil, as pessoas não ajudam, ela nunca vai ser merecedora de ser feliz. Ela nunca vai conseguir atingir um patamar de estar feliz, de estar bem, de estar satisfeita. E aí ela usa a dor dela. Muitas vezes ela usa a dor para chamar a atenção das pessoas. E esse é bem comum também. É bem comum a mulher que tenta se valorizar pela dor. É como se ela tivesse o potinho dela, mas ela achasse que aquilo lá não serve para nada. Ela só consegue ver vazio o pote dela. Ela acha que ela nunca vai conseguir encher o pote dela de ouro. São os três grandes padrões das mulheres, sabe? No caso dessa minha paciente que enchia o potinho de ouro de todo mundo, que sentia assim, ela era super prestativa. E isso atrapalhava essa mulher de atingir o sonho dela. Então lembra, é mais ou menos assim, ó. Você tá aqui, você quer mudar alguma coisa em você, mas tem esse grande rio que você tem que atravessar, que são os grandes sabotadores. E isso é tão comum a gente ver nas histórias o tempo todo. Eu atendo muitas pessoas, né? Eu sou psiquiatra, então eu atendo muitas pessoas. E eu tenho algumas histórias, assim, de mulheres que eu conheci no trabalho, de mulheres que eu conheci na vida aí. E eu tenho várias histórias, né? Eu tenho histórias de mulheres, por exemplo, vou contar uma aqui. Uma que, um nome fictício, né? Eu vou colocar o nome de Jussara. Jussara tinha 67 anos, ela tinha muita dificuldade de falar não. Cuidava dos netos, dos filhos, do marido, e ela estava cansada de cuidar dos netos todo dia, dos filhos deixarem os netos o tempo todo. Ela queria cuidar dela, ela queria ir no salão, queria fazer a unha, ela queria ter o tempo para ela. Ela já tinha cansado de cuidar de criança, cuidou de filho, e ela queria ter o tempo dela. E o marido falava para os filhos, não, traz aqui que a gente cuida. Só que o marido ia dormir e ela ficava lá com os netos. E ela ficava sofrendo. E aí ela era esse tipo de padrão, que é a hiperprestativa. Ela queria ajudar, queria fazer tudo, mas chegou um momento que ela cansou. Que ela queria ter a vida dela. Até que ela conseguiu. Ela conseguiu falar para os filhos, conseguiu falar para o marido, conseguiu ficar muito melhor, conseguiu cuidar mais dela, conseguiu colocar limites nisso. E foi o momento que realmente os netos começaram a não ficar o tempo todo na casa dela, ela começou a cuidar dela, o marido nem tinha percebido o sofrimento dela, mas ela conseguiu falar e ela ficou muito melhor. Tem outro caso que é muito comum, né? É o caso da mulher que se sente julgada o tempo todo e ela sempre tenta melhorar. Vou contar essa história. Vou colocar o nome dela de Daisy. Daisy tem 52 anos, é divorciada, e ela fica se culpando pelos julgamentos das pessoas. E ela acha que ela nunca vai conseguir nada na vida porque ela foi divorciada e ela acha que ela nunca vai conseguir casar porque as pessoas falavam que ela tinha que casar e ela nunca ia conseguir casar. E aí ela ficava nessa, né? As pessoas falavam que ela nunca ia conseguir, que ela não segurava ninguém, que a personalidade dela era muito difícil. E ela acreditava nisso. Ela acreditava que ela não era capaz. Foi quando ela começou a tentar ser melhor, tentar fazer de tudo, e começou a se relacionar com pessoas que não tinham nada a ver com ela, só para ela não ficar sozinha. Até que ela percebeu que ela tinha um grande sabotador, que era
ela era hiperrealizadora. Ela ficava sempre tentando mais e mais e mais, em vão. Quando ela percebeu isso, aí realmente ela começou a colocar prioridades na vida dela e ela nem se importou mais com isso. E foi ser feliz do jeito dela, com marido, sem marido, mas foi procurar o caminho dela. Foi procurar o potinho dela, de ouro. Tem uma outra história que eu vou contar que se encaixa no outro padrão que eu falei, que é de vitimista. É a história da Francisca, de 45 anos, que ela tinha uma história de abuso, de trauma, de violência. E ela achava que, pelo fato dessa história dela, ela nunca poderia ser merecedora de ser feliz. Ela nunca poderia seguir os planos dela. Olha como que funciona, né? Ela nunca poderia ser alguém aqui, ó. E ela achava que ela tinha que ficar aqui por causa das dores, do sofrimento, por causa da história dela. E aí a gente identificou que ela era do padrão vitimista. Ela ficava colocando a dor, o sofrimento. E aí não conseguia chegar mesmo em lugar nenhum. E aí foi quando ela percebeu isso, ela resolveu colocar a voz no mundo. Ela resolveu fazer aula de canto. E aí ela se encontrou, ela começou a ajudar outras crianças também a superarem o trauma delas. E além de além dela superar esse sabotador dela, ela começou a ajudar as pessoas. E ali ela encontrou um grande propósito na vida dela. Porque propósito é isso, é aquilo que a gente transforma um pouco na vida das pessoas. Não é assim? Então são histórias de superação, são histórias de recomeços que eu estou contando, que tem muito a ver com esses sabotadores. Quando a gente identifica o que impede a gente de chegar onde a gente quer, a gente consegue assim, ó, parece que abrir um portal. Quando a gente consegue se conhecer, se entender e se perceber, a gente se sente muito melhor, a gente consegue, por exemplo, falar não para as pessoas porque a gente começa a estabelecer prioridades. A gente começa a cuidar mais da gente. A gente encontra um caminho para viver mais plena, mais feliz. A gente pode encontrar um propósito nisso. E eu contei essa história do ouro para você para fazer algumas reflexões aqui. E eu vou te perguntar agora. Como é que tá o seu potinho? Seu pote de vida, seu pote da vida. Como é que tá? Esse seu pote tá cheio de ouro? Tá cheio de valor? Ou esse seu pote tá cheio de pensamentos ruins, de mágoas, de ressentimentos? Tá cheio de ajudar tantas pessoas e não conseguir cuidar de si? Como é que tá esse seu potinho? E por que é tão importante a gente cuidar da gente? Porque quando a gente cuida da gente, a gente pode também cuidar do outro. Quando o nosso pote da vida, dos nossos planos, da nossa história, do nosso propósito tá ali cheio, a gente consegue cuidar. Porque o ouro atrai as pessoas, o ouro reluz, o ouro é vida, o ouro é brilho. E aí sim a gente consegue ir atrás de um grande propósito de vida. Aí sim a gente consegue tomar as rédeas da nossa vida e descobrir o nosso caminho, o que traz a felicidade pra gente. Aí sim a gente consegue cuidar da gente efetivamente. E aí eu te pergunto, como tá o seu pote? Às vezes a gente paga um preço muito caro por não conhecer a nossa essência e a gente realmente vai perdendo o nosso valor. A gente vai sentindo perdendo o nosso valor. E aí eu te pergunto, como é que tá o seu pote? Qual sabotador você tem carregado? Qual caminho você quer seguir para a sua vida? O tempo passou sim, e vai continuar passando. Você quer que o tempo passe e você deixe
esse pote vazio ou você quer encher esse seu pote? E aí eu vou te dar uma dica aqui. Hoje mesmo, você vai pegar um papel e vai fazer duas listas. Uma lista de coisas ruins, uma lista dos sabotadores que você tem, uma lista das pessoas que te atrapalham, uma lista do que te atrapalha para chegar lá, uma lista das suas dificuldades, uma lista das mágoas, dos traumas, tudo isso numa lista só. Você vai escrever num papel. E você vai fazer um outro papel com os seus sonhos, com os seus desejos, com os seus propósitos, com os seus caminhos, com o que você quer para você. E aí você vai fazer o seguinte. Você vai pegar essa lista de pensamentos ruins e vai colocar fogo. Vai queimar essa lista. E assim que essa lista estiver queimando, você vai pensar que seus pensamentos ruins estão indo embora. Vai deixar extravasar. E deixa os pensamentos ruins, as coisas ruins queimarem junto com as cinzas, irem embora. E mentaliza isso. Mentaliza que você está abandonando essas coisas ruins da sua vida. E você vai pegar outra lista e vai colocar em um pote mesmo e vai escrever na tampa desse pote: produto de alto valor. Sim, de alto valor porque você tem alto valor. Você é a dona do seu pote e você tem valor, sim. Olha para você, olha para sua história. E aí eu te pergunto agora, você está satisfeita com a sua vida? Até quando você vai ficar fingindo que não tem problema? Até quando você vai ficar aturando isso na sua vida? Até quando você vai deixar seu pote vazio? Até quando você vai fazer isso? Tem gente aqui falando aqui, né? Algumas perguntas, depois eu vou responder as perguntas, tá? Mas eu quero que você pense no potinho da sua vida. E aí nós temos um problema agora. Eu queria falar muito mais, porque tem muito mais coisa para a gente falar, para você seguir seu caminho. Mas aqui não dá tempo, o tempo é curto. E aí, eu não consigo falar, é muita coisa que eu queria falar, o tempo é curto. Mas eu desenvolvi um método para ajudar essas mulheres, e esse método se chama Menina Corajosa. E eu vou te mostrar o que é esse método que eu desenvolvi. E eu vou te mostrar nesse desenho que eu fiz. Aqui é você, né, onde você está. Aqui é onde você quer chegar. E eu desenvolvi um método para escrever a sua história, para escrever onde você quer chegar, para entender onde você quer chegar, onde você está agora, quem é você, quem é essa pessoa que está aqui, quais são as suas características. Quais são os sabotadores que te impedem de chegar onde você quer? E além disso, o que tem lá na sua vida, do passado, que te aprisiona? O que tem aqui, ó, na sua vida, lá atrás, que te aprisiona e segura e faz com que você não chegue do outro lado, que faz com que você não alcance o que você deseja. Esse é um método que eu criei que se chama Menina Corajosa. E é um método que eu vou te mostrar agora. Porque eu pensei em um método particular. Eu entendi que eu precisava ajudar mais as mulheres, eu precisava entender melhor, eu precisava fazer com que as mulheres se sintam mais donas delas, sabe? Para mim isso é um grande propósito, eu me encontrei assim. E esse meu método, que eu vou te mostrar agora, é exatamente isso. E é um método que eu quero falar para você que, na verdade, é um curso que eu estou criando para falar sobre esses métodos, sobre esses caminhos, sabe? E o curso é exatamente isso daqui. No curso, o curso que a gente vai fazer é um curso que vai ter 6 encontros,
6 encontros ao vivo e mais 3 encontros de mentoria. Esses encontros ao vivo serão o seguinte: no encontro 1, a gente vai traçar onde você quer chegar, qual é o seu destino, qual é o seu futuro, o que você quer da sua vida. A gente vai traçar aqui. No encontro 2, a gente vai pensar quem é você, quais são as suas características, sua personalidade, o que você tem de características que você pode mudar ou não para você chegar do outro lado. O encontro 3 vai ser para discutir a sua vida agora, para discutir em que momento da vida você está, se você está no momento oportuno da sua vida. O encontro 4 vai ser para discutir esses sabotadores, esse caminho, o que te impede de chegar onde você quer chegar. Quais são os sabotadores principais? Tem outros, eu falei aqui só alguns, mas tem muito mais que esses. E a gente vai traçar para você poder entender qual é o seu, para você melhorar, para você passar esse caminho. O quinto encontro, a gente vai falar sobre esses passados, sabe? Essas correntes que te aprisionam e que te impedem de voar. O sexto encontro, a gente vai falar sobre recomeços, sobre os recomeços da vida, sobre as possibilidades, sobre os caminhos que você pode seguir. E esse curso vai ser dividido nesses encontros e mais 3 encontros de mentoria ao vivo. Esses encontros serão um no início, um no meio e um no final, porque eu quero acompanhar o seu processo. Eu quero realmente estar junto, andando com você nesse processo. E além disso, e nesses encontros de mentoria, é o momento que eu vou conversar com você, que eu vou conhecer sua história, que eu vou entender de onde você veio, por que você veio, por que você está se sentindo assim, qual é o seu empecilho, qual é a sua dificuldade. A gente vai conversar sobre isso. E aí vai ter também, nesse curso, um desafio de 45 dias. Vai ser um desafio onde eu realmente vou pegar na sua mão. Eu vou estender a mão para você e vou te ajudar a encontrar o seu caminho. A gente vai construir o seu caminho. A gente vai fazer juntas isso e eu vou cobrar. Vai ser o desafio onde eu vou estar mais perto de você e vou acompanhar. Nesse desafio, são 45 dias, são 45 atividades para você fazer, para você encontrar seu caminho, o caminho que você quer viver, o caminho da sua vida. Quando será esse curso? Como? Esse curso vai ser o seguinte, vai ser nas segundas-feiras, às 20 horas. E começa já no dia 17 de maio, daqui 10 dias já começa. No dia 17 de maio, começa esse curso toda segunda-feira às 20 horas. Quem não puder participar, tudo bem, o encontro vai ficar gravado e em até uma semana eu vou disponibilizar esse encontro para você. Você vai conseguir acessar esse encontro, essas gravações por até um ano. E esses encontros serão online pela plataforma do Zoom. Então já começa no dia 17, toda segunda-feira. E além disso, eu vou te dar alguns presentes. Para você se inscrever agora, eu vou te dar alguns presentes. Eu vou te dar alguns bônus. O primeiro bônus que eu pensei, olha aqui, que incrível. Vai ser o bônus dos 10 principais medos das mulheres. Quais são os 10 medos das mulheres? E o que fazer com esses medos? Como superar? Esse bônus vai ser um encontro, uma aula, uma videoaula e mais um material em PDF. Para você ter esse material e poder acessar quando você quiser. O segundo bônus vai ser o bônus de uma comunidade no WhatsApp, uma comunidade secreta. Só para as mulheres corajosas, só para as meninas corajosas. Vai ser essa comunidade onde a gente vai discutir histórias, a gente vai contar, uma vai ajudar a outra. Porque quando a gente se ajuda, a gente vai muito mais longe, né?
As mulheres que estão juntas voam. Elas não andam, elas voam quando elas estão juntas. E olha como é legal esse negócio da comunidade. Quer ver? Super amiga, dá espaço pra gente falar, pra gente desabafar, e ali uma tá sempre ajudando a outra, e isso foi o mais bonito nesse grupo, que eu considero, a gente tá sempre disposta, uma a ouvir, né, a questão da outra, a dificuldade da outra, e aí uma tá sempre trazendo um conselho, colocando questões que muitas vezes não é só de uma, acaba se refletindo para todas, né, porque às vezes a gente pensa que a gente tem um problema, e que o nosso problema é tão grande e a gente escuta histórias que às vezes são mais difíceis do que a nossa, e a gente entende que a gente pode também. Legal, né? Esse negócio da comunidade, assim, de uma mulher ajudar a outra. É muito forte isso, sabe? E a gente precisa se ajudar, a gente precisa pegar na mão, né? Nessa comunidade do WhatsApp, eu também vou estar junto, eu também estar te acompanhando. E aí tem um terceiro bônus que é muito legal. Esse terceiro bônus é o seguinte: todas as semanas, uma vez por semana, eu vou disponibilizar um vídeo para você sobre autocuidado e autoestima. E outras dicas para você se sentir melhor. Vão ser vídeos semanais que eu vou disponibilizar para você durante um ano. Um ano de dicas semanais. E de verdade, se eu fosse vender isso para alguém, eu ia cobrar pelo menos uns R$1.000. Mas não, para você vai ser de graça. Você vai participar disso comigo. E tem um quarto bônus também, que esse bônus, na verdade, vai ser só para as 5 primeiras mulheres que se inscreverem. Que vai ser uma mentoria individual comigo. Você vai ter um encontro comigo no início e no final do processo para a gente poder acompanhar melhor a sua evolução. Por quê? Porque às vezes você tem dificuldade de falar em público, às vezes você não quer expor alguma dor, às vezes você não quer falar em grupo, né? Então vai ser um momento que vai estar só eu e você para a gente discutir um pouco o seu caminho, para a gente discutir aqui, ó, a sua trajetória. E aí você vai ter 2 encontros comigo, mas só para as 5 primeiras mulheres, porque eu realmente não consigo fazer isso para todas as mulheres, infelizmente. E esse bônus só individual, assim, seria pelo menos R$1.000. Mas para você que se inscrever vai ser de graça. E só de bônus, se a gente for somar, né, o manual dos medos, mais esses vídeos que eu chamei de pílulas da alma, mais a mentoria individual, seria pelo menos R$2.500. Mas calma, não é isso não. Não é isso não. Mas também esse curso todo que você vai levar não é barato. Porque foi um método que eu desenvolvi, foi um método que eu trabalhei, que eu estudei. Não vai ser barato, mas não é nem perto disso. Mas eu vou fazer algumas perguntas para você. Quanto custa você não ter um direcionamento na sua vida? Quanto custa o tempo passar e você ter a sensação de que não viveu? Quanto custa você esperar mais 10, 20, 30 anos, quebrar a cabeça e não se sentir bem? Quanto custa isso? Quanto custa isso? Então, eu vou falar aqui quanto que vai ser esse curso. Vai ser menos do que você imagina. Esse curso vai ser apenas 10 de R$ 98,70 ou R$ 987 à vista. Esse pagamento pode ser no boleto, se for à vista, pode ser Pix à vista, mas você pode parcelar em até 10 vezes sem juros. E 10 seria 10 de R$ 98,70. E aí, tá esperando o quê? De verdade, eu encontrei um grande propósito de ajudar as mulheres. Então, o meu propósito é a sua transformação. E eu vou dar o meu melhor para você se transformar, para você conseguir isso. Eu vou realmente fazer
o que tiver ao meu alcance para cuidar de você. Eu vou estender minha mão para você. Eu coloquei o link agora do YouTube. Se você quiser se inscrever, vem. Mas se você tiver entre as 5 primeiras, você ainda ganha um super bônus de mentoria individual comigo. E como o meu trabalho é a sua transformação, e eu confio tanto nesse trabalho todo, nesse processo todo, que eu vou te dar algumas garantias. Você vai ter 30 dias de garantia incondicional comigo. Ou seja, se você começar o processo e perceber em até 30 dias que não vai ter resultado, eu te devolvo o dinheiro sem problema nenhum, sem complicação. E aí, tá em dúvida? Tá em dúvida se vai pegar essa oportunidade ou não? Então se prepara que tem mais uma garantia. Eu vou te dar uma garantia condicional de 45 dias. Essa garantia é assim: se você seguir o método com disciplina, seguir certinho e fizer tudo que a gente trabalhar e fizer tudo, e ainda assim não ter resultado, no final do processo eu te devolvo o dinheiro e ainda dou R$200 do meu próprio bolso pelo tempo que você perdeu comigo. E aí, tá esperando o quê então? Você entra no curso e o risco é meu. Clica aqui, ó, nesse link que eu coloquei no YouTube para você se inscrever. E deixa eu te perguntar. Você quer largar os seus sofrimentos e os traumas do passado? Você gostaria de recomeçar uma nova vida com mais direcionamento e propósito? Você quer manter relações mais sadias na vida, assumindo as suas próprias decisões, sem seguir o caminho traçado por outras pessoas, sem ofender ninguém? Então, se você quer seguir esse caminho do curso, se conhecer, entender sua personalidade, entender os sabotadores, entender o seu percurso, entender e tracejar o seu caminho, tá esperando o quê? E agora eu vou te dar 3 opções, depois disso tudo. A primeira opção que você tem aqui é não fazer nada, fingir que não ouviu o que eu falei aqui e continuar no mesmo lugar, continuar onde está, continuar errando do mesmo jeito, continuar com a mesma vida que você tá. Tudo bem, não tem problema nenhum. Eu entendo que não seja o seu momento de mudança, de transformação. Tudo bem. Você tem uma segunda opção, que é buscar o seu caminho por si mesma, quebrando a cabeça, igual muitas das minhas pacientes quebravam a cabeça. E sem ajuda, né? Sem ajuda de ninguém, sem ajuda da comunidade, sem ajuda profissional. Essa é a segunda opção. E a terceira opção que você tem é entrar para essa comunidade de meninas corajosas e contar com o meu apoio e com o apoio de todas as mulheres que também estarão com esse propósito, com o mesmo objetivo. E aí, qual é a sua escolha? A opção 1, a 2 ou a 3? E de verdade, eu não sei se eu vou fazer esse curso novamente com esse valor. Então tá esperando o quê? Para pegar essa oportunidade. As vagas são limitadas, as inscrições vão até terça-feira, às 23h59. Mas se você for entre as 5 primeiras, você ainda ganha um super bônus comigo. Então as inscrições vão até o dia 11/5/2021, às 23h59. E o curso já começa na segunda-feira seguinte, no dia 17, daqui 10 dias. E aí, você vem ou não vem?